Bom, hoje a gente vai mergulhar numa questão que pega muita gente, eu acho. Aquela tensão entre o que é normal, né? Sim. E se esse normal é realmente saudável. Ou se a alternativa, aquela indignação toda, resolve alguma coisa. Pois é uma corda bamba, né? As fontes que a gente analisou, principalmente Normose e Indignação e o Despertamento Consciencial, falam muito disso. Certo. Elas exploram esses dois polos. A normose de um lado, a indignação do outro. E, bom, tentam apontar talvez um outro caminho. Parece que fica essa dúvida. Se adaptar é ser conivente. E se revoltar é ser lúcido ou só reativo? Exatamente essa questão. Por isso a ideia de investigar esses conceitos e essa tal terceira via que o material chama de despertamento consciencial. Ok, então vamos. Vamos começar pela normose. Meio estranho o nome, né? O que seria exatamente isso? É um termo forte, sim. Ele surgiu lá nos anos 80, sabe? Com Leloup, Crema, Weil. Uhum. E aponta para uma coisa que eles chamam de patologia da normalidade. É meio que aceitar no automático, sem pensar muito, sabe? Aceitar o que, por exemplo? Hábitos, crenças, valores que todo mundo segue, mas que no fundo podem ser bem prejudiciais. Ou limitantes, pelo menos. Tipo, tem exemplos no material, para ficar mais claro? Sim, vários. Pensa, por exemplo, nessa cultura de trabalhar até exaustão, como se isso fosse um grande valor, mesmo sem propósito claro, né? Ah, clássico. Ou consumismo, comprar para preencher um vazio, sabe? A competição acima de tudo, em vez da colaboração. Até o estresse crônico, que todo mundo acha normal, faz parte. Entendi. Coisas que a gente nem questiona mais. Exato. É essa adaptação sem crítica. O material até conecta isso com coisas mais sérias, tipo A Banalidade do Mal, da Hannah Arendt. Nossa. Doces ou escândalos corporativos. A lógica é parecida. A norma, a conveniência, passa por cima da ética, da reflexão. É como uma prisão invisível que a gente mesmo constrói repetindo sem pensar. Faz sentido. E aí, no outro extremo, a gente tem a indignação, a raiva contra isso tudo. Essa não seria a resposta certa, então? Então, a raiva em si, a indignação diante do que está errado, é super-humana, né? É legítima. Sim. O problema que a fonte levanta é quando essa indignação vira só descarga emocional, reação pura, e não leva a uma mudança real, concreta. Como assim descarga? O texto fala que pode se tornar performática e disfuncional. Quase um show, sabe? Performática. É. Essa no que acontece muito em rede social, a cultura do cancelamento, por exemplo. Vira um ataque, muitas vezes sem profundidade, sem nuance. Justiça com as próprias mãos, digitalmente. Quase isso. Ou a polarização política que vira briga de torcida, né? Muita emoção, pouca troca construtiva. O material cita até o Haidt, que fala como a gente usa a indignação para marcar território, nós contra eles. Mais para se afirmar do que para resolver. E a psicologia explica um pouco isso. Essa certeza toda na hora de se indignar. Explica assim. O texto menciona o efeito Dunning-Kruger. Ah, sei. Quanto menos a gente sabe, mais acha que sabe. Isso. Aí a pessoa opina com uma veemência. E também fala do moral outrage, que é quase um prazer que o cérebro sente em julgar, em se sentir indignado. Vira um ciclo vicioso. Nossa, que perigo. É. Como dizia Sêneca, né? A raiva faz mais mal para quem sente. É o que a fonte chama de indignação patológica. A gente julga sem nem checar, grita sem entender direito. Tá, então, se a normose é essa armadilha da aceitação cega e a indignação reativa é outra, para onde a gente corre? Qual a saída que o material propõe? É aí que entra o despertamento consciencial. Essa seria a terceira via. Despertamento consciencial. O que seria isso? Não é ser apático, imagino. Não, de jeito nenhum. Não é apatia, mas também não é fúria cega. É uma postura ativa de questionar, sim, mas com discernimento. Observar as coisas sem se deixar levar totalmente pela emoção do momento, sabe? E agir, mas agir com lucidez. E como seria essa ação lúcida? O que diferencia ela da reação pura? Olha, o texto destaca alguns pontos-chave. Primeiro, autoconhecimento. Entender o que realmente te move naquela reação, sabe? Uhum. Segundo, ter uma visão mais ampla, multidimensional. Olhar para o problema considerando a história, o sistema, a psicologia.
A fonte até menciona vidas passadas, para dar uma ideia dessa amplitude. Complexo. E o terceiro ponto, que é crucial, não se identificar totalmente com a emoção ou com o resultado. Agir porque é o certo a fazer, mas sem aquele apego desesperado ao resultado. Meio como o Bhagavad Gita ensina, né? Usando a cosmoética como guia. Cosmoética? Uma ética mais universal, conectada. Isso, baseada em princípios maiores, numa consciência de que está tudo interligado. E o material dá exemplos de gente que agiu assim? Sim, cita figuras como Gandhi, Martin Luther King. Eles usaram estratégias não violentas super bem pensadas, não foi só reação. Certo. Estratégia, não só impulso. Exato. Cita Jesus, Buda, Sócrates, pessoas que, mesmo em situações de limite, mantiveram a clareza, o propósito. São vistos como exemplos de coragem com discernimento. Então, para a gente amarrar aqui o que a gente conversou, baseado nas fontes. Temos a normose, que é tipo o robô social do piloto automático. Isso. Temos a indignação reativa, que é a bomba emocional, a explosão. Aham. E temos o despertamento consciencial, que seria o agente lúcido que age com clareza. É por aí. É exatamente por aí. E o material termina deixando essa pulga atrás da orelha, né? Em que ponto dessa régua cada um de nós está mais presente no dia a dia? Boa pergunta. Porque não adianta se conformar com o sistema doente, mas também não adianta só gritar sem saber para onde ir, né? Fique então essa reflexão, né? Vinda das fontes. A verdadeira mudança talvez não esteja nos extremos, nem na aceitação passiva, nem na revolta cega. Parece que o caminho é essa coragem de navegar entre eles. Cultivando a consciência, a lucidez. Fica a pergunta, como será que essa visão pode mudar nossas reações, nossas escolhas diárias? Exato, para pensar, né? Prático. Isso. Temos a indignação reativa, que é a bomba emocional, a explosão. Aham. E temos o despertamento consciencial, que seria o agente lúcido que age com clareza. É por aí. É exatamente por aí. E o material termina deixando essa pulga atrás da orelha, né? Em que ponto dessa régua cada um de nós está mais presente no dia a dia? Boa pergunta. Porque não adianta se conformar com o sistema doente, mas também não adianta só gritar sem saber para onde ir, né? Fique então essa reflexão, né? Vinda das fontes. A verdadeira mudança talvez não esteja nos extremos, nem na aceitação passiva, nem na revolta cega. Parece que o caminho é essa coragem de navegar entre eles. Cultivando a consciência, a lucidez. Fica a pergunta, como será que essa visão pode mudar nossas reações, nossas escolhas diárias? Exato, para pensar, né? Como será que essa visão pode mudar nossas reações, nossas escolhas diárias? Exato, para pensar, né? Exato, para pensar.